Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Na aula passada ficou faltando o exercício D pra gente resolver. Na verdade eu tinha resolvido ele, mas deu um probleminha e aí eu coloquei aquela tarja vermelha lá, né? Falando que ia corrigir na aula de hoje, tá bom? Então a gente vai corrigir ele hoje, tá? Então a gente tava fazendo exercício número 2, eu nem apaguei aqui, né? Porque a aula de vocês foi a última que eu gravei e ficou aqui na lousa. Deixa eu voltar ali nele, ó. Então ele deu pra gente uma reta tangente e circunferência. Lembra que a gente fez? A gente foi descobrindo algumas coisas, né? A gente descobriu a medida do ângulo, aqui que é 90 graus. Depois a gente descobriu que o AC, quem que é o AC? Esse aqui, né? Ó, a gente descobriu a medida dele lá no item C, que mede 2 raiz de 13. A gente descobriu a medida de OA, que é esse daqui, que é 5, né? Tá, e aí o D, ele pedia pra gente calcular a medida de AB, não é? Ó, essa medida aqui. Bom, pra gente fazer isso, como que a gente pode proceder? A gente vai usar a potência, né? Então, olha só. Pra fazer isso, a gente vai ter que prolongar esse segmento aqui, né? Que ele vai ter que encontrar aqui na circunferência. Então, a gente pode chamar, vamos ver, ó. BCD, vamos chamar de E, então, né? Então, como que vai ficar essa propriedade, ó? Então, vai ficar a distância de AE vezes AD é igual a C vezes AB, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei um E aqui, né? É D assim, né? AE, então, o segmento todo, vezes só isso aqui, né? AD. Isso é igual aqui, ó, AC vezes AB. Olha só, pode parecer confuso para vocês, mas o que a gente está fazendo? É como se esse A fosse o nosso ponto P, tá? Aí a gente não faz assim, ó, P até aqui, depois o P até aqui, daí o P em tudo, só que a diferença é que tá mudando as letras agora, tá bom? Então vamos lá, quem que é o AE? Ó, o AE é tudo isso daqui, não é? O nosso raio não é 3, então aqui também é 3, então 3 com 3, 6. E a gente descobriu que aqui mede 2, em algum lugar aí a gente descobriu que aqui mede 2, né? Então 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então o AE vai ser 8, vezes o AD. Então o AD a gente sabe que mede 2. Isso é igual a AC. Ó, o AC é tudo isso daqui. A gente sabe que ele mede AC, onde que a gente tem a medida do AC? Aqui a gente tem do O até o C, ali na... Aqui na verdade é do A até o C, né? Aqui na letra C. Quanto mede o segmento AC? Aqui, gente, eu coloquei ó, C, ó, mas arruma aí no de vocês, tá? Não é OC, não, é AC, tá? Ó, pode arrumar. Na aula passada eu errei, tá? Eu coloquei O, mas é A, tá? Então, o AC, ele mede quanto? 2 raiz de 13. Então, vamos colocar aqui, 2 raiz de 13. Vezes o AB. Quanto que mede o AB? É exatamente o que eu quero descobrir, não é? Ele não quer a distância entre os pontos A e B? Então, eu vou colocar aqui AB. Tá? Agora vamos aos cálculos, ó. 8 vezes 2, 16. É igual a 2 raiz de 13 vezes AB. Então, quem que vai ser o AB? Vai ser 16 dividido por 2 raiz de 13. Então, AB é igual a 16 dividido por 2 raiz de 13. Aqui a gente vai multiplicar por raiz de 13 em cima e embaixo. Vamos racionalizar o denominador. E aqui a gente pode simplificar o 16 com o 2. Aí vai ficar 1 e aqui vai ficar 8. Então, o AB é igual a 8 raiz de 13. Raiz de 13, raiz de 13, 13. Então, vai dar 8 raiz de 13 sobre 13. Ok? Acabamos aí. Então, corrige esse e arruma isso aqui pra AC, tá? Porque eu não sei de onde eu tirei que era OC. Ok? E aí agora eu vou apagar pra gente corrigir a tarefa de casa, tá bom? Então vamos lá corrigir a número 7 em casa lá, né? Determine o valor de x nas figuras abaixo. Então é só aplicar a potência, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem
dois segmentos, certo? Duas cordas, então a gente faz essa vezes essa igual a essa vezes essa, tá? Então vamos lá. 6 vezes 2 é igual 3 vezes x. 6 vezes 2, 12, é igual a 3x. Então, 12 sobre 3 é igual a x. Então, o x é igual a 4. Aqui. Ó, vamos pegar a corda B e depois a CD. Então, 2 vezes x mais 5 é igual a 4 vezes x mais 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2, 8. Vou trazer x pra cá e vou levar os números pra lá. Então, vai ficar 2x menos 4x é igual a 8 menos 10. 2 menos 4, menos 2x. 8 menos 2, menos 2. Então, o x é igual a menos 2 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui, agora, ó, o ponto P tá fora da nossa circunferência. Então, a gente vai pegar tudo. Então, ó, P até o A, vou colocar aqui, ó, vai ser PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Também podia ser trocado, tá? PB vezes PA, tanto faz, tá? Mas desde que fique PA e PB para um lado, PC e PD para o outro, tá? Então vamos lá, quem que é o PA? O PA é tudo, né? Ó, é x menos 10 mais o 6. Então vai ficar assim, ó, x menos 10 mais o 6. Quem que é o PB? O PB é só o 6, então vezes 6. Isso é igual, quem que é o PC? O PC é x menos 4 mais 4, então vai ficar x menos 4 mais 4. Quem que é o PD? É só o 4, então vezes 4. Quanto que é menos 10 mais 6? Menos 4, então vai ficar x menos 4 vezes 6 é igual. Menos 4 mais 4, 0. Então vai ficar só o x vezes o 4, então 4x. Aqui vou fazer a distributiva. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 4, 24, negativo, né? Porque aqui o 4 é negativo. Isso é igual a 4x. Vou trazer o x pra cá e vou levar o 24 para lá. 6 menos 4, 2. Então, vai ficar 2x é igual a 24. Então, o x é igual a 24 dividido por 2. Então, o x, quanto que é 24 dividido por 2? 12, né? Então, o x é igual a 12. Ok? Corrijam aí, então, a número 7, que eu vou apagar pra gente fazer a 8. Essa número 8, ela é bem legal de fazer, ó. Na figura a seguir, O é o centro da circunferência, cujo raio mede 3,5. Então, ó, o ponto O tá aqui, tá? Ele é o centro da circunferência. E ele está falando que o raio mede 3,5 centímetros. Então, ó, daqui pra cá mede 3,5, daqui pra cá mede 3,5, tá? P é um ponto P é um ponto do diâmetro AB que dista 0,5 centímetros de O. Então, o que quer dizer que ele dista 0,5 centímetros de O? Quer dizer que essa distância aqui, ó, é 0,5, tá? Vou até colocar aqui, ó, 0,5. Qual que é essa distância aqui? Não é o raio? Então, é 3,5, né? Que a gente já viu que o raio é 3,5, ok? Se o comprimento EF, ó, isso aqui, ó, se esse comprimento aqui é igual a 3 raiz de 6, então, ó, EF é igual a 3 raiz de 6, qual é a medida do segmento EP? Então, ele quer saber a medida do segmento EP, que é esse daqui. Bom, como que a gente vai fazer isso? Olha só, a gente vai usar a propriedade da potência, certo? Então, a gente vai usar o seguinte, ó, AP vezes PB é igual EP vezes FP. Então, é isso que a gente vai usar. Então, olha só, AP
ou PA, tanto faz. Vou colocar, a gente tá usando mais PA, né? Vou colocar assim, ó. PA vezes PB, ó, PA vezes PB é igual PE vezes PF. PE vezes PF. Ele quer descobrir quem? O EP ou o PE, né? Tanto faz, que é esse daqui, ó. Isso que ele quer descobrir. Então, a gente vai chamar essa distância de X, tá? E quem que vai ser o PF? O PF, ó, tudo isso daqui não é 3 raiz de 6? Aqui não é X? Então, essa distância pode ser 3 raiz de 6 menos o X, não é? Ó, tudo é 3 raiz de 6, vou tirar o X, vou ter essa distância. O PB é 3,5 mais 0,5. Então, o PB vai dar 4. E quem que é o AP? Tudo isso daqui seria 3,5. Na verdade, tá errado aqui, ó. Aqui, ó, o PB. Tudo isso aqui é 3,5. Ah, não, tá certo, ó. Mas essa distância é 4, tá certo. Aqui tá certo. Aqui, ó, a gente vai pegar o AP, tá vendo? Que é só até aqui que ele vai. Se eu pegasse o A até o O, daria 3,5, que é o nosso raio. Só que a gente vai tirar 0,5, a gente vai pegar só até aqui. Então, ele mede 3. Entenderam? Ó, o raio mede 3,5. Só que aqui, ó, a gente não vai pegar o raio, a gente vai pegar só até o P. A gente vai tirar 0,5 do raio. Já aqui, ó, além de pegar o raio, a gente vai pegar mais 0,5. Então, tem 4 ali. Aí o PE é o que a gente quer descobrir, que é o X. E o PF, a gente colocou que é 3 raiz de 6 menos X. Então, eu vou pôr entre parênteses. 3 raiz de 6 menos o X. 3 vezes 4, 12. X vezes 3 raiz de 6, 3 raiz de 6, X. Menos X vezes X, X ao quadrado. Agora, eu vou trazer todo mundo para esse lado aqui, ó. Então, o X vai vir, tá negativo, vem positivo. Esse aqui tá positivo, vem negativo. Esse aqui já tá desse lado, então ele vai continuar positivo. E isso a gente vai igualar a 0. Porque a gente vai resolver Bhaskara, né, ó. Quando a gente tem uma equação de segundo grau, a gente resolve como? Por Bhaskara, né? Dá pra resolver daqueles outros jeitos também que eu ensinei pra vocês, mas vai ter uma raiz aqui, né? Então, aqui vai ser só por Bhaskara mesmo. Não vai ter como ser trinômio quadrado perfeito, né? Não vai dar. Então, vamos lá. Qual que é a fórmula de Bhaskara? X é igual menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Dividido por 2 vezes A. Quem que é o nosso A? O nosso A vai ser 1, né? O nosso B, menos 3 raiz de 6. Olha que bonito que vai ficar isso, né? Uma raiz ali no meio. E o nosso C, 12. Beleza, agora é só substituir a fórmula. Então, vamos lá. X é igual menos B. Aqui tá menos, tá vendo? Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar só o 3 raiz de 6 aqui em cima. Mais ou menos a raiz de B ao quadrado. Então, vai ficar menos 3 raiz de 6 ao quadrado. Olha que bonito, né? Raiz dentro de raiz. Menos 4 vezes A. O A é 1, vezes o C, que é 12. Dividido por 2A. 2 vezes 1. Então, vamos continuar aqui. 3 raiz de 6. Mais ou menos. Menos 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai ficar 9. Raiz de 6 ao quadrado, cancela a raiz, fica o 6. Então, ele vai vir multiplicando aqui com esse 9. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Dividido 2 vezes 1, 2, né? Então, dividido por 2. Então, o X é igual a 3 raiz de 6, mais ou menos 9 vezes 6, 54. Menos 48, dividido por 2. Então, o X é igual a 3 raiz de 6, mais ou menos. 54 menos 48 dá 6. Então, vai ficar
raiz de 6 dividido por 2. Vou fazer aqui, ó, o x1 e o x2, ó. Então, o x1 vai ser o positivo, né? Então, 3 raiz de 6 mais uma raiz de 6 vai ter 4, então, raiz de 6 dividido por 2. 4, que o 2 tá embaixo, né? 4 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 6. E o x2, 3 raiz de 6 menos raiz de 6 vai dar 2 raiz de 6. Então, 2 raiz de 6 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar apenas a raiz de 6. Então, o que ele pergunta? Qual é a medida do segmento EP? Então, o EP, ele vai ter duas respostas. Ele pode ser 2 raiz de 6, ou ele também pode ser apenas a raiz de 6. Tá? Então, essa aqui é a resposta aí da número 8. Tem que pôr as duas, tá? Porque a gente descobriu ali duas raízes. Se por um acaso desse um número negativo, uma das duas, aí a gente desconsideraria o negativo. Porque não pode ter um número negativo, né? Como que, esse segmento aqui, ele mede menos 2 centímetros. Impossível, né? Então, como as duas eram positivas, as duas são possíveis, ok? Agora eu vou apagar pra gente colocar a número 9. Antes disso, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Se a gente substituísse aqui, ó, 2 raiz de 6 no lugar de x, 3 menos 2 vai dar a própria raiz de 6. E se a gente substituísse raiz de 6 aqui, ia dar 2 raiz de 6. Mas vamos supor que eu tivesse feito a conta e tivesse dado 5 raiz de 6. Quando eu substituísse aqui os 5, ele deu positivo, né? Então eu pensei assim, opa, deu positivo, então pode ser. Mas quando eu substituísse 5 raiz de 6 aqui, ó, ia ficar 3 menos 5, ia dar menos 2. E meu segmento ia dar negativo. Eu posso ter segmento negativo? Acabei de falar que não, né? Então, não poderia. Então, toda vez que a gente chega, é que eu esqueci, porque quando eu fiz, eu analisei, né? Mas toda vez que a gente chega nos resultados, a gente tem que analisar para ver se pode ser, tá bom? Mesmo que chegue no resultado positivo, olha lá e vê se quando efetuar a operação, não vai dar negativo, tá bom? Copiem aí, então, essa. Copiem não, né? Corrijam, vocês já fizeram. Que vamos corrigir a número 9. Agora a gente vai fazer a número 9, tá? Ela fala o seguinte. Partindo do centro O de um círculo pintado no chão, uma formiga caminhou 9 metros em linha reta até chegar a um ponto P fora do círculo. Então, ó, ela partiu do ponto O e ela caminhou 9 metros. Então, isso daqui, ó, é de 9 metros, tá? Então, ela caminhou daqui do centro O até o ponto P lá fora. Em seguida, ela mudou de direção e andou mais 8 metros em linha reta, até atingir o ponto Q. Então, ela andou daqui até aqui, aí diz que ela andou 8 metros. Então, aqui tem 8 metros, tá? Dessa última parte do percurso da formiga, 1 metro foi percorrido dentro do círculo. Então, aqui ele tá falando pra gente que tem 1 metro, tá? A situação está descrita na imagem a seguir. Calcule a medida do raio do círculo pintado no chão. Então, ele quer saber o raio, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos resolver por potência também. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar nomes aqui, ó. Então, eu vou pôr o nome aqui, um ponto, né? Aqui e aqui, que a gente vai usar. Vou colocar A e B, tá? A e B. E o que acontece? Quando a gente vai ter que descobrir usando potência, que é o que a gente tá aprendendo, né? Esse módulo. Então, lembra que a gente não pode começar daqui do centro. A gente tem que partir da circunferência. Então, a gente vai prolongar aqui e colocar um ponto aqui que eu vou chamar de C, tá? Pronto. Qual medida que é essa daqui? Não sei, mas a gente pode chamar ela de raio, não pode? Então, essa aqui é o nosso raio. Então, aqui também vai ser o nosso raio, tá? E quanto que vai medir, então, o nosso PA? Bom, tudo isso daqui não mede 9... Eu quero tirar isso daqui, né? Pra saber quanto que é o PA. Então, isso aqui não é o raio. Então, o PA vai ser 9 menos o raio. Tá? Aqui não mede 1. Aqui não tá falando que tudo isso mede 8. Quanto que mede isso, então? 8 menos 1, 7.
Então, vamos lá, ó, como que a gente faz isso? PQ vezes PB é igual a PC vezes PA. Certo? Vamos lá. Quem que é o nosso PQ? Ele deu pra gente que o PQ é 8. Quem que é o PB? A gente descobriu que é 7. Quem que é o PC? Ó, o PC vai ser tudo isso daqui, não é? A gente sabe que até aqui é 9 e aqui é R. Então, vai ser 9 mais R, que é o raio, né? Então, o PC vai ser 9 mais R de raio. E o PA? O PA é 9 menos o raio. Então, 9 menos R, que é o raio. 8 vezes 7, 56. Ó, aqui a gente tem a diferença, o produto da soma pela diferença. Vocês se lembram como faz o produto da soma pela diferença? Ó, tem duas coisas iguais, só muda o sinal, né? Mais e menos. A gente eleva ao quadrado e separa por um sinal de menos, ó. Então, 9 ao quadrado, 81. R ao quadrado, R ao quadrado. Dá isso. Ai, meu Deus, né? Não sei fazer isso. Não tem problema. Não lembro como faz, não tem problema. Deveria lembrar, né? Porque aprendeu isso ano passado e esse bimestre passado a gente relembrou isso. Mas faz a distributiva, ó. 9 vezes 9, 81. 9 menos R, menos 9R. Agora vamos multiplicar por R, ó. R vezes 9, 9R positivo. R vezes menos R ao quadrado. Simplifica esses dois, vai ficar 81 menos R ao quadrado. Exatamente o que deu aqui, tá? Então, não tirei da cartola, né? Tirei daquilo que a gente já aprendeu. Vou trazer o R ao quadrado pra cá e vou levar os números pra lá. Então, o 81 já tá lá, o 56 vai pra lá negativo. Então, 56 menos 81 dá 25. Então, o R vai ser igual a raiz quadrada de 25. Então, o R vai ser 5. É isso que ele pergunta, ó. Qual é a medida do raio do círculo pintado no chão? Então, o raio é igual a 5 centímetros. Ok? Corrijam aí, então, que eu vou apagar. Agora, quem tá com a apostila aí, vamos lá na página 335. A gente vai começar agora a matemática financeira, tá? É um módulo novo. Deixa eu puxar o computador pra cá. Então, esse módulo é 22, né? Matemática financeira. Bom, o que é a matemática financeira? Então, a matemática financeira é do dinheiro, né? Já o próprio nome fala, financeira, né? Então, ó, ele fala, né? Você tem que estudar ao longo do ensino fundamental assuntos relacionados ao comércio e a vantagem ou desvantagem em fazer determinada compra ou venda. Para isso, você está realizando cálculos para avaliar lucro ou prejuízo em uma transação comercial. Esses contextos estão relacionados à educação financeira, que todo cidadão deve adquirir para poder aprender a lidar com o dinheiro e estar preparado para tomar decisões como optar pela melhor forma de pagamento, se à vista ou a prazo, seja de compras em geral ou de impostos. O que acontece? A gente aprende muita coisa na matemática que vocês pensam assim, pra que eu vou usar isso na minha vida? Né? É muito comum a gente ouvir falar assim, pra que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Né? Aí as pessoas fazem piadinha, né? Eu vou na padaria, eu vou precisar da fórmula de Bhaskara pra comprar um pão? Não vai, né? Não vai precisar. Tem muita coisa na matemática que quando você vai usar aquilo, tá às vezes de forma implícita, sabe? Você tá usando, mas você nem sabe que tá usando. Por exemplo, assim, se você for fazer uma faculdade de engenharia, por exemplo, você vai usar bastante fórmula de Bhaskara, você vai usar bastante conteúdo de física que você vai aprender, você vai usar bastante conteúdos que você aprende na matemática. Se você for fazer uma faculdade, por exemplo, de direito, talvez você não use tanta matemática, né? Se você for fazer uma faculdade, de repente, de filosofia, acho que nem matemática não deve ter, né? Deve ter no máximo uma estatística ali, porque estatística tem em quase todos os cursos, né? Porque quando você vai fazer um trabalho, você precisa fazer uma pesquisa, tem que usar estatística. Então, usa ali, né? Probabilidade, estatística. Então, tem muitos conteúdos da matemática que realmente
talvez, dependendo o que você vai escolher fazer para sua vida, você não vai utilizar, né? Então para que a gente aprende? A gente aprende porque a gente tem que ter noção de algumas coisas, até mesmo pra gente decidir o que a gente quer fazer, não é? Se você nunca visse matemática na sua vida, né? Só aprendesse a somar e dividir, você não vai saber se você vai gostar ou não da matemática para querer fazer uma engenharia, para querer fazer talvez uma faculdade de matemática, de física, de química, né? Se você não aprendesse filosofia, por exemplo, eu sou formada em matemática, para que eu uso coisas de português, por exemplo? Eu tenho que saber falar português bem, eu não tô dando aula para vocês, então eu preciso aprender a falar português. Então, as disciplinas, elas estão interligadas, tem coisas que a gente vai usar mais, tem coisas que a gente vai usar menos e tem coisas que a gente nunca mais vai usar, dependendo daquilo que a gente for escolher fazer. E o legal da matemática financeira é que por mais que você escolha fazer filosofia, que você escolha fazer medicina, que você escolha às vezes nem fazer faculdade, né? Trabalhar em alguma coisa que nem precisa de uma faculdade, você vai usar matemática financeira. Porque você vai trabalhar com dinheiro. O mundo que a gente vive não tem mais como a gente trabalhar com trocas, né? Aqui ele ele tem um texto que ele dá ali pra gente, que é a matemática e o comércio. Eu não vou ler pra vocês, tá? Mas ele fala que, né, antigamente, vocês sabem disso, né? Em história já foi estudado isso. As pessoas não trabalhavam com dinheiro, não existia o dinheiro. Então trabalhava com trocas. Então, por exemplo, assim, tinha pessoas que tinham plantações, outras pessoas trabalhavam com gados. Então elas trocavam, né? Olha aqui, então eu troco um porquinho por sei lá quantos quilos de tomate. Então elas trabalhavam muito com trocas. Outra pessoa costurava, né? Fazia roupas de repente. Então ia trocando aquilo que elas tinham. Hoje em dia a gente trabalha com troca? Não, né? Isso não existe mais. Talvez exista sim em algum lugar, né, distante da cidade, talvez no interior, alguma coisa, mas é muito raro, não é? A gente vê alguém trabalhando com trocas, não, nem vê, né? Eu mesmo não conheço. Talvez exista porque eu não tenho certeza, né? Não fui em todos os lugares do mundo perguntar se existe. Mas hoje a gente trabalha com o dinheiro. Então, a gente precisa saber lidar com o nosso dinheiro. A gente precisa saber se a gente está tendo lucro ou prejuízo. A gente vai comprar alguma coisa e a pessoa fala assim, olha, à vista você vai ter 10% de desconto. Agora, se você parcelar, aí você vai ter uns juros ali de tanto por mês, aí você vai olhar aquilo e vai ficar, meu Deus, né? Então, você tem que saber calcular as suas finanças. Você vai receber, quando, né, vocês trabalharem com carteira assinada, vai ter lá os descontos, INSS, imposto de renda. Aí você vai olhar aqueles descontos, você tem que saber se tá certo. Já pensou se a pessoa tá dando golpe em você e tá te pagando errado? Você tem que saber ver aquelas porcentagens lá, tá? Então a matemática financeira, por mais que você não goste de matemática, por mais que você vai fazer uma faculdade que não vai exigir a matemática financeira você vai ter que saber, porque ela vai estar presente no seu dia a dia para tudo. Tudo que você for usar o seu dinheirinho, a matemática financeira vai estar lá. E você vai ter que saber calcular juro, calcular uma aplicação, um custo, vai ter que saber, tá bom? E se você abrir um comércio, você vai ter que saber a matemática financeira, você vai ter que saber por quanto você vai vender cada coisa, ou se é uma prestadora de serviço, quanto vai custar aquele seu serviço, você tem que saber calcular, tá bom? Então, eu sugiro que vocês leiam esse texto, A Matemática e o Comércio. Eu não vou ler, porque ele tem 1,5 página, eu vou ficar muito tempo aqui falando, tá? Já tô falando um monte, né? Mas é legal, tá? Eu só vou ler com vocês um último tópico que tem ali, de olho na criptomoeda. Talvez vocês já tenham ouvido falar da criptomoeda. Olha só o que ele fala aqui. Com os avanços da tecnologia da informação, as pessoas passaram a realizar transações virtuais, sem o uso do dinheiro físico. A humanidade viveu a moeda mercadoria, o ouro e a prata, e depois o dinheiro de papel e as transações virtuais. Agora estão surgindo as criptomoedas, uma espécie de dinheiro virtual utilizado para comprar e vender, para compra e venda de produtos e serviços no espaço cibernético ou no mundo material. As criptomoedas não são centralizadas pelos governantes, não seguem as regras de uma política monetária específica. É como se cada pessoa pudesse criar sua criptomoeda.
para comercializar seus produtos. Essa história ainda vai dar o que falar. Conheço algumas opiniões sobre assuntos e aí ele dá um site lá. Vocês já ouviram falar da criptomoeda? Ela é mais conhecida como bitcoins. Já ouviu falar de bitcoins? Eu não sei muito bem a tradução do inglês. Coins, eu acho, se eu não me engano, é moeda. Bitcoins deve ser alguma coisa a ver com moeda, né? Talvez criptomoeda, não sei. Mas a gente ouve muito falar dos bitcoins. Não muito, né? Mas é um assunto muito atual. Esses bitcoins é uma moeda virtual. Eu não sei se vocês já tiveram interesse de procurar o que é. Se eu fosse vocês, eu procurava, porque é muito interessante. Eu já tinha ouvido falar uma vez, eu ouvi meu irmão falando sobre isso, mas eu não tive interesse de procurar. E ano passado na faculdade, eu ouvi falar, na verdade eu ouvi falar não, eu tive que fazer um trabalho sobre os bitcoins. E o que são esses bitcoins? Então ele é uma moeda virtual, então você não consegue pegar essa moeda, é uma moeda que ela tá lá no computador. E para gerar essa moeda precisa de um código, e esses códigos têm que ser descobertos, então é através de uma mineração, pelo computador que vai fazendo esses códigos, eles fazem testes de códigos até conseguir gerar os bitcoins. É uma coisa muito louca, assim, mas muito interessante. E aí tem, às vezes não compensa, porque ele pesa muito o computador, porque você tem que deixar lá uns 3 computadores fazendo essa mineração, gerando códigos e códigos para gerar a criptomoeda. E aí isso é muito pesado para o computador, às vezes o computador estraga. Então será que compensa gerar uma criptomoeda pelo tanto que você gasta no seu computador? E assim, vocês já ouviram falar da Bolsa de Valores, né? Às vezes ela tá em alta, às vezes tá em baixa. A criptomoeda ela também é assim. Às vezes ela tá valendo ali 30 mil, 35 mil, um Bitcoin, né? E às vezes ela desvaloriza e vai valer lá 10 mil, 5 mil. Aí o tanto que você gastou de energia para sustentar aqueles computadores, né, às vezes 2, 3 computadores, não compensa nessa valorização dessa moeda. Então é muito legal, assim, sabe? Estudar sobre isso. E eu acredito que essa moeda ainda ela vai... a gente vai ouvir falar muito dela ainda, tá? Eu vou desenhar uma tabelinha aqui na lousa pra gente fazer um exercício, tá? Que não tem nada a ver com a criptomoeda, foi só algo de curiosidade, mas a gente vai começar agora a ver essa matemática financeira, tá bom? Então, olha só, a número 1, ela fala o seguinte pra gente. A turma do 9º ano está organizando a viagem de formatura. Infelizmente, vocês não vão poder fazer uma viagem de formatura, né? Porque o 9º ano de vocês está bem numa quarentena, né? Mas então o 9º ano está organizando lá uma viagem de formatura, já decidiram o local do destino, porém ainda não fixaram a data. A agência de turismo informou o preço do pacote na baixa temporada, cujo desconto é de 30% em relação ao preço da alta temporada. O preço informado foi de R$ 1.780. Os alunos resolveram fazer os cálculos para decidir se a viagem será feita na baixa ou na alta temporada. Veja os cálculos realizados por 3 grupos de alunos. Então, o primeiro grupo olhou lá, então, vai dar 1.780, então 30% de 1.780 dá 534. Então, 1.780 mais 534, então o valor do pacote sem o desconto era 2.314. Será que tá certo? Bom, vamos lá. O segundo grupo, ele pegou 0,7, multiplicou por x. Por que será que ele fez isso? Falou que isso era igual a 1.780, aí ele dividiu aqui e descobriu que o valor do pacote sem o desconto era 2.542,86. O terceiro grupo, falou 1.780, x, 70%, aí fez ali a continha, chegou no mesmo resultado que o grupo 2. Bom, aí ele fala na letra A, explica o procedimento utilizado por cada um dos grupos. Então, eu já descrevi aqui o procedimento, tá? Então, analisando aqui, o que parece que ele fez, o grupo 1, ele calculou 30% do valor fornecido, porque ele não falou, na baixa temporada, o preço é de 1.780. Então, eles pegaram e calcularam 30% de 1.780 dá 534. E aí, ele adicionou o valor... e adicionou ao valor fornecido, tá? Então, ele calculou 30% daqui e adicionou aqui. O segundo grupo resolveu por uma equação, né? E partiu do princípio que 1.780 equivale a 70%. Então, ele colocou 1.780 é igual a 70%.
de algum valor X. E ele descobriu que esse valor X é 2.542,86. E o terceiro grupo, ele resolveu por meio de uma regra de 3 e usou o mesmo princípio desse grupo, né? Que 70%, né? O 1.780 equivale a 70%. Então, vocês podem escrever isso aí lá na letra A, tá bom? Aí a letra B pergunta qual grupo fez o cálculo certo, né? Ó, qual grupo fez o cálculo corretamente? Justifique sua resposta. Bom, o grupo que fez o cálculo certo foi o grupo 2 e o grupo 3. Por quê? Olha só, a pergunta era o seguinte, ele falou assim, na baixa temporada, vocês vão pagar R$ 1.780, porque a gente está dando para vocês um desconto de 30%. Aí eles queriam saber quanto que era esse valor sem o desconto. O grupo 1 aplicou os 30% no 1.780, mas isso tá errado. Por que tá errado? Porque 1.780 é o valor que ficou. Não tem que aplicar o 30% nele. Tem que aplicar o 30% no valor inicial, que a gente não sabe qual é, um valor X. A gente vai aplicar o 30% ali e aí vai dar o 1.780, que foi o que considerou o grupo 2 e o grupo 3. Como a gente não sabe que valor é esse que a gente vai aplicar o 30%, o que a gente pode pensar? O desconto foi de 30%, então a gente vai pagar quanto? 70%, não é? Ó, o todo é 100, menos 30 vai ficar 70. Então eles sabiam que 1.780 equivale a 70%. Então aqui quando ele pôs 0,7 é o 70%, né? Então ele usou 0,7. E aqui também, ó, ele fez uma regra de 3, usando que o 1.780 equivale a 70%, tá? Então, por isso que o grupo 2 e o grupo 3 fizeram certo. Então, eu quero que vocês peguem tudo isso que eu falei e escrevam na letra B. Não tudo, né? Mas tentem organizar aí essas ideias e escrever no 2 e no 3. É basicamente o que a gente escreveu aqui, tá? Então, escreva isso lá na letra B. E aí, eu vou apagar pra gente fazer a letra C aqui embaixo, tá? Agora, na letra C, fala assim, chamando de P o preço do pacote na alta temporada, escreva a equação que permite encontrar o valor de P. Eu escrevi aqui 3 equações, tá? Então, aqui é uma, aqui é outra, aqui e aqui, tá? Então, como que a gente pode fazer? Bom, então, o pacote, eu fiz assim, ó, o pacote menos 30% do pacote dá 1.780, não é? O valor total do pacote menos 30% dele dá 1.780. Então, essa é uma equação. Outra equação, ó, o pacote menos. Agora, em vez de escrever 30% assim, eu escrevi o 30 sobre o 100, tá? Vezes o pacote 1.780. Essas duas aqui são bem parecidas. E aqui, um jeito que pode fazer, ó, sem ter que fazer a subtração é o pacote vezes 70%. Então, a gente quer saber quanto que é 70% dele, né? É 1.780. Ou quanto que é 70 dividido por 100, né? É 0,7. Então, 0,7 vezes o pacote é igual a 1.780. Então, essas foram as equações que eu achei, tá? Vocês podem copiar só uma, se quiser copiar todas aí pra ter, pode também, tá bom? No cronograma, eu não deixei tarefa de casa pra vocês fazerem, mas eu vou deixar, tá? Eu vou deixar pra vocês fazerem o número 2, então. Na página 338, façam o número 2. A Camila, ó, resolveu vender doce para conseguir o dinheiro para a festa de formatura. E aí vocês vão responder lá por quanto que ela vai vender uma cesta de bombom. E daí vocês vão ter que descobrir também a formulinha ali, né? Uma equação que vai permitir ela calcular esse preço, ok? Aí na próxima aula a gente continua aí com os exercícios, tá bom, gente? Tenham um ótimo dia, um bom fim de semana aí pra vocês e até segunda-feira. Tchau!